estudante, sou o professor Adriano Ferreira e esta é a disciplina de Direito Econômico. Como vocês podem ver aí na tela, ela se divide em três partes. Eu quero fazer um grande panorama sobre o direito econômico e na primeira parte farei uma introdução à disciplina, resgatando inclusive alguns conceitos oriundos da economia. A segunda parte da disciplina versará sobre a ordem econômica, tratando de temas da Constituição brasileira. A terceira parte, por fim, enfatizará aspectos técnicos e dogmáticos do direito econômico. Neste vídeo, especificamente, quero fazer uma apresentação da disciplina Direito Econômico. O primeiro item a desenvolver é a própria noção de direito econômico enquanto disciplina da ciência do direito. Vejam que essa disciplina estuda um ramo, que é propriamente o direito econômico. Fique bem claro, portanto, que existe na ciência do direito uma disciplina. Essa disciplina, que se chama direito econômico, estuda um ramo do próprio direito, que também se chama direito econômico. O direito econômico, então, em sendo um ramo do direito, é composto por regras. Essas regras tratam especificamente da estruturação da economia e da atuação dos agentes econômicos. O professor Fernando Aguilar, em seu livro sobre o direito econômico, define o direito econômico como o conjunto de normas e institutos jurídicos que permitem ao Estado exercer influência, orientar, direcionar, estimular, proibir ou reprimir comportamentos dos agentes econômicos num dado país ou conjunto de países. Percebam então que o direito econômico, enquanto ramo, está com as suas regras estruturando a economia e determinando a atuação dos agentes econômicos. Falamos então que o direito econômico disciplina, estuda o direito econômico ramo do direito e que o direito econômico ramo do direito estrutura a economia. Convém falarmos um pouquinho sobre ela, o que é a economia e como que o direito econômico a estrutura. Tendo-se em vista que a maioria dos estudantes de direito tem uma noção de economia durante seu curso, quero ser bem genérico. A economia é uma parte da sociedade. A sociedade possui diversas partes: a economia, a cultura, as relações, o direito, a política, a religião. A economia, então, é uma dessas partes. O que acontece na economia? Ora, fundamentalmente, duas ordens de coisas. De um lado, a chamada produção de bens ou prestação de serviços. Do outro lado, ocorre a chamada circulação ou distribuição e o consumo dos bens. Num primeiro momento, estamos produzindo tudo aquilo de que necessitamos na sociedade. Num segundo momento, ocorre a circulação do que foi produzido ou a distribuição do que foi produzido entre os cidadãos e também o consumo. Ora, o direito econômico entra justamente na estruturação da economia. Ele vai trazer as regras gerais para o funcionamento da economia, estabelecendo suas características. Exemplos: há economias que se pautam pela livre iniciativa e pela concorrência. Qualquer um pode abrir uma empresa e é obrigatório que as empresas concorram entre si. Por outro lado, há economias que são marcadas pela forte presença do Estado, que intervém limitando a livre iniciativa. E há economias que também limitam a concorrência, estabelecendo situações de monopólio. Justamente é o direito econômico, com suas regras, que estabelece essas diretrizes para a economia. O próprio direito econômico também cuida de temas como a moeda, a prestação de serviços públicos,
o setor bancário e ainda estabelece critérios para o crescimento da economia, num termo que é mais contemporâneo, ou no desenvolvimento da economia, num termo um pouquinho mais antigo. Assim como estabelece os limites de uma economia estatal pautada pela nação. Se essa economia será aberta para o capital estrangeiro, para os produtos estrangeiros, ou se ela será marcada pelo protecionismo. Então, a economia, espaço em que acontece a produção, a circulação e o consumo de bens, é estruturada pelo direito econômico. Tendo-se em vista que eu disse que o direito econômico, o ramo do direito, é composto por regras que estruturam a economia, achei por bem trazer um exemplo para vocês. Vejam, este exemplo é extraído de uma lei específica que é a 12529 de 2011. É a lei que, entre outras coisas, protege a concorrência em nosso país. Essa lei, por exemplo, caracteriza algumas condutas como sendo de infração à ordem econômica. São condutas, portanto, consideradas proibidas, são ilícitos do ponto de vista dessa lei. Não são crimes, mas são ilícitos. Nesse sentido, a lei diz que é proibido, que é uma infração à ordem econômica, acordar, combinar, manipular ou ajustar com o concorrente, sob qualquer forma, preços de bens ou serviços ofertados individualmente. Então, na estrutura da economia brasileira, dois concorrentes não podem celebrar um acordo quanto ao preço do bem que ambos vendem no mesmo mercado. Se o direito econômico é composto por regras que estruturam a economia, uma primeira questão que pode surgir é a competência para a criação dessas regras. Daí, devemos mencionar a Constituição Federal. Ela é muito expressa ao dizer que Estados, Distrito Federal e União possuem competência para a criação de regras de direito econômico. Todavia, fica uma dúvida: e o município? Pode criar regras de direito econômico? Lembremos que estamos no direito público. E no direito público, a questão da competência sujeita-se à legalidade estrita. Portanto, se a Constituição não mencionar expressamente que o município é competente para criar regras de direito econômico, ele não será. Como resolver esse problema sabendo que há assuntos estritamente municipais, como, por exemplo, a questão dos cemitérios ou a questão do serviço de coleta de lixo? Bom, a Constituição abre espaço para que o município crie regras de direito econômico no artigo 30, ao dizer que ele pode legislar sobre assuntos de interesse local. Também ele pode suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Assim, em havendo um assunto que seja de interesse local e também seja de interesse econômico, esse assunto poderá ser objeto de legislação municipal. Há decisões do STF estabelecendo alguns assuntos que são de interesse do município. Por exemplo, o horário de funcionamento de estabelecimento comercial pode ser objeto de legislação municipal. Cuidado! Isso não se aplica a bancos que compõem o setor financeiro. Nesse caso, horário de funcionamento de bancos trata-se de um assunto federal. Também, outro exemplo, não o horário de funcionamento, mas o tempo de espera em fila bancária, por não estar regulamentada em legislação federal, pode ser regulamentada em legislação municipal. Pois bem, alguns assuntos, como dito, são de interesse local e, mesmo que sejam de direito econômico, ainda que não expressamente atribuídos ao município, podem, por força do artigo 30, ser objeto de legislação municipal. Nessa apresentação do direito econômico, é importante destacar que, diferentemente de outros ramos do direito, mas de um modo muito parecido com o direito administrativo, por exemplo, não há um grande código de direito econômico. Na verdade, nem sequer há uma coletânea. O direito econômico, por tentar acompanhar a regulamentação da economia, tem que se adaptar à sua mutabilidade.
A economia varia muito, bem como a sua compreensão, a compreensão daquilo que é bom ou ruim para o seu desenvolvimento. E o direito econômico tenta acompanhar essas mudanças de ideias e de perspectivas a respeito da economia. Existem várias leis de direito econômico, muitas delas esparsas, algumas mais antigas, outras bem recentes, como, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica, publicada em 2019. Ela traz os fundamentos da liberdade econômica que se aplicam à economia brasileira. Por fim, acho interessante exemplificar algumas relações que são reguladas pelo direito econômico. Por exemplo, serviços públicos que são concedidos pelo Estado ao particular, uma vez prestados aos cidadãos, são regulados pelo direito econômico, bem como o regime de PPP, parceria público-privado. Então, aquela relação entre a empresa que presta serviço público e o cidadão é regulada pelo direito econômico. Do mesmo modo, uma empresa que produz e vende bens ou serviços para o mercado está sujeita ao direito econômico. Conforme a área de atuação dessa empresa, ela será regulada por uma agência. Ou também podemos imaginar o Estado fomentando essa atividade para estimular a produção de mais produtos e produtos de melhor qualidade. Outro exemplo é a situação envolvendo simplesmente duas empresas que estão no mercado. Essas empresas devem obrigatoriamente adotar o regime da concorrência. O direito econômico irá proteger a concorrência na economia brasileira. Por fim, uma situação em que o próprio Estado desenvolve atividades para os cidadãos. Essas atividades podem ser um serviço público, podem ser atividades em regime de monopólio. Em ambos os casos e noutros casos, pode ser uma atividade prestada simplesmente por uma empresa estatal em suas modalidades reconhecidas no direito brasileiro. Portanto, são várias situações reguladas pelo direito econômico. Trata-se de um ramo complexo e, por isso, podemos concluir que esse ramo não está sujeito à divisão tradicional em direito público e direito privado. Podemos caracterizá-lo como um ramo que supera tal dicotomia, embora ela ainda seja importante para a compreensão de algumas peculiaridades do direito brasileiro.